Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é dia 31 de agosto de 2021 e nós vamos estudar juntos hoje a lei de lavagem de dinheiro, tá? Eu resolvi, como o material está muito bom, vamos utilizar aqui o material que nós temos do Gran Curso Online, né? Que vocês têm também aí. E abram, por gentileza, também, vou abrir a minha aqui, a lei de lavagem de dinheiro. Gente, essa lei, ela é uma lei enxuta, tá? E ela cai pontos muito específicos. Então, assim, é uma lei, ela é, ó, vou te falar quantos artigos ela tem. Ela é pequenininha, ela tem 18 artigos. E que nos interessa 10 artigos ali, mais ou menos. Então, é uma lei que vale a pena a gente se debruçar, tá? Vale a pena a gente se debruçar na lei e ganhar os pontos referente a ela, tá? Eu vou tirar aqui da tela só para a gente conversar um pouquinho e vocês prestarem, veja se eu apareci maior aí para vocês. Olha só, o que é a lavagem de dinheiro, gente? Primeira coisa na lavagem de dinheiro é que eu preciso clarear, branquear capitais. Esse termo branqueamento de capitais, ele não é muito aceito, né? Porque, mais pelo politicamente correto, né? A gente não falar que algo que, por exemplo, é negro é sujo, né? E o branquear seria limpar o dinheiro sujo, não é isso? Então, um dos termos que a gente fala é o branqueamento de capitais. Para a gente pegar um dinheiro que é um dinheiro voltado da prática criminosa e inseri-lo no mercado normalmente como se ele fosse dinheiro tido de um trabalho e não da prática criminosa, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês muito bacana que vai ficar claro. Não sei se vocês assistiram, vou dar alguns exemplos, tá? O filme Narcos, aquela série Narcos, né? O Pablo Escobar, pessoal, narcotraficante, tinha dinheiro para dar para o rodo, né? Dinheiro demais, só que ele não queria viver a escusa criminosa, né? Ele não queria viver escondido, ele queria ter uma vida normal, ter uma vida, inclusive, na política. E ele queria ser rico mesmo assim. Então, ele queria dar a ideia de que o dinheiro que ele ganhava era um dinheiro lícito. O que ele fez? Ele abriu, né, de fachada, uma empresa de táxi. Ele tinha uma frota de táxi, salvo engano, devia ter 5, 6 táxis, né? E que essa frota de táxi rendia milhões para ele por mês, né? Contador, tem uma cena do filme que aparece, inclusive, um dos carros, um dos táxis, filme não, da série, que aparece um dos táxis dele, né? Que aparece lá prendendo o contador dele. Então, a ideia é, eu tenho dinheiro sujo, só que eu quero fazer com que esse dinheiro seja um dinheiro limpo. Ou tenha um aspecto de dinheiro limpo, que é para justificar eu ter ganhado esse dinheiro. Você quer ver um outro exemplo? Qual foi o nome daquele filme que a gente assistiu com a Samantha Schmutz? Que ela fica rica. Tem um filme, eu vou botar no grupo depois para vocês, que é com aqueles 2 atores que fazem... agora eu esqueci. Aquele que é muito engraçado, do teatro, do Vai Que Cola, gente. Quem souber, coloca aí. Marcos Meyer, eu acho. Ele e a Samantha Schmutz fazem um filme em que ele é um falsificador de quadros. Alguém já assistiu esse filme? É um filme novo, é um filme de comédia, é muito engraçado. Ele é um Marcos Magela, isso. Ele, nesse filme, Lana, olha só, tu que assistiu. Ele é um falsificador de quadros, né? Então, o que aconteceu? Ele vende um quadro falsificado, ele faz um quadro falsificado, e esse quadro, se fosse original, valeria, vamos lá, Os Salafrários. Esse é o filme. Valeria milhões, né? Muito dinheiro. Então, o que faz? Ele paga uma quantia, vou estipular aqui uma quantia de 50 mil reais. Ele paga 50 mil reais para o falsificador, para esse falsificador fazer esse quadro para ele. Aí, ele pega um laranja, como se esse laranja fosse o dono do quadro, tá? O dono do quadro. Eles vão para um leilão e lá
ele, o próprio senador, arremata esse quadro por 5 milhões. Aí, o que ele vai o que ele vai fazer? É como se ele quisesse justificar ele ter recebido este dinheiro. Entendeu? Na verdade, é o contrário. Ele se dá dono do quadro, perdão, volta só. Ele chega lá para ele vender o quadro, pega um laranja, entendeu? E faz com que esse laranja arremate o quadro por 5 milhões. Aí, como se ele tivesse ganhado 5 milhões pela venda desse quadro. Na verdade, ele vai receber esse dinheiro em espécie desse laranja? Não. Só que ele vai justificar os 5 milhões que ele desviou lá da política, entendeu? Então, ele está pegando esses 5 milhões, vamos lá, que ele roubou na política, né? Que ele desviou. Ele não pode utilizar esse dinheiro. Só que aí ele tem um quadro, que ele diz que o quadro é verdadeiro, né? E ele faz um laranja comprar esse quadro dele por 5 milhões. Claro que ele não vai receber. Mas é justificativa agora para ele dizer, não, agora eu tenho 5 milhões que eu posso jogar no mercado, né? A gente vê muito, por exemplo, a pessoa, ela mexe com tráfico de drogas, né? Ou qualquer outra coisa, tá certo? Ou qualquer outro dinheiro, ou ela rouba, vamos lá, igual como nós tivemos o furto ao Banco Central em Fortaleza, né? A pessoa saiu dali milionária, trilhardária, né? O que ela faz? Não, vou abrir uma rede de farmácias, né? E abre uma farmácia em cada esquina. Farmácia tem um monte de coisa, tem tudo, mas não entra uma pessoa lá dentro. Mas ele, todo mês, ele fala, não, esse monte de dinheiro que eu ganhei é em cima do trabalho da farmácia. Então, isso é a lavagem de dinheiro. É eu ter um dinheiro que advém de um crime. Então, eu sempre vou ter um crime antecedente, tá certo? A gente vai chamar de crime parasitário. Eu tenho um crime antecedente para poder ter a lavagem de dinheiro. Entendeu? Agora, algumas coisas são importantes que a gente vai ver. Eu não vou precisar, você pode começar a anotar aí, que depois a gente vai ver no material, assim, mas algumas informações importantes com relação a isso. Eu não preciso ter prova cabal da materialidade do crime antecedente para eu julgar a lavagem de dinheiro. Tipo assim, não precisa ter transitado em julgado o tráfico de drogas para eu poder processá-lo pela lavagem de dinheiro. Eu só preciso ter indícios, entendeu? Isso é uma informação muito importante com relação a isso. Mas eu vou aqui compartilhar a tela, que é para a gente poder ver isso detalhadamente, só para vocês entenderem realmente o que é a lavagem de dinheiro, tá? Olha só, aqui dá para colocar, vocês estão vendo o material, né? Crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Você pode colocar aí que a ocultação, ele é um crime permanente, tá? Ele é um crime permanente. Olha só, nada mais é do que uma atividade realizada para desvincular o dinheiro da sua origem lícita, né? É eu poder utilizar o dinheiro ilícito sem levantar muitas suspeitas. Então, olha só, uma coisa que é muito importante, pessoal, são as fases da lavagem de dinheiro. Eu tenho 3 fases na lavagem de dinheiro, dá uma olhada aí no material. Olha só. A primeira fase da lavagem de dinheiro é a colocação. A segunda fase da lavagem de dinheiro é a dissimulação. E a terceira fase é a integração. Então, o que é a colocação, né? Olha só, separa-se o dinheiro e os autores do crime. O dinheiro é aplicado no mercado de diversas formas. Então, eu tenho dinheiro, né? O dinheiro que eu tive através de... vamos lá. Imagina que, por exemplo, eu recebo uma propina muito grande e eu quero lavar esse dinheiro numa loja de chocolate, né? Qualquer semelhança, qualquer coincidência, semelhança é mera coincidência. Mas você abre uma loja de chocolate. Você quer colocar esse dinheiro, né? A primeira coisa é você receber esse dinheiro de propina, né? Muito grande. Ótimo. Você vende aí 6 milhões em chocolates na época do Natal. Só que você quer dissimular esse dinheiro sujo. O que você faz? Emite várias notas como se você realmente tivesse vendido aquele chocolate. Então, a segunda fase é a dissimulação. Olha só, multiplicam-se as transações com o objetivo de tornar quase impossível o rastreamento do dinheiro.
Sabe uma coisa que também é considerado lavagem de dinheiro, gente? Depósitos fracionados. O COAF, ele determina a obrigatoriedade de você informar quando você recebe ou quando você faz depósitos superiores a 20 mil reais. O que as pessoas fazem? Fracionam isso para não precisar informar o COAF. Então, ela pega, por exemplo, eu tenho que pagar para alguém um valor lá de 100 mil reais. Se ele depositar 100 mil reais na minha conta, o banco tem que informar o COAF. Automaticamente, o banco tem que informar o COAF, porque é uma transação suspeita. Só que aí, ele vem e fraciona. Faz depósitos, diversos depósitos de 19 mil reais, ou seja, menos de 20 mil reais, porque daí eu não preciso informar ao COAF. Olha só, o fracionamento de depósitos é considerado lavagem de dinheiro, tá? Então, fracionamento de depósitos é considerado lavagem de dinheiro. E a terceira... Oi? Professor, eu tenho uma dúvida em relação ao COAF. Tem que fazer o COAF o banco que ele transfere ou a empresa que ele recebe? A obrigatoriedade é de quem? Olha, eu não sou especialista em lavagem de dinheiros, tá? Em lavagem de dinheiro não é. Então, eu não sei te informar, mas olha só. O banco que recebe, que está recebendo ou que está fazendo, ele tem que informar o COAF. Agora, eu não sei especificamente informar qual do banco que recebeu ou que está fazendo. A única coisa que eu sei com muita propriedade para te dizer é que a movimentação financeira acima de 20 mil reais tem que ser informada ao COAF. E aí, provavelmente, é o banco que está recebendo, né? Você chega lá no depósito na Caixa Econômica Federal e deposita 20 mil reais, 25 mil reais. Quem vai informar? O banco que está recebendo. Agora, o banco que daqui da cidade ou de lá, eu não sei. É algo que tem que, assim... Até porque é algo que não é muito, talvez, assim, interessante para a nossa prova a título de a legislação especial, a não ser que você vai fazer uma prova assim para a Procuradoria, uma prova para a Receita Federal, aí você vai ter que se aprofundar, não vai poder ter conhecimento muito superficial disso, né? Mas eu acredito que para a nossa prova seria mais uma curiosidade, tá, Thalita? Mas vamos lá. Aí você dissimula esse dinheiro, né? Você faz, por exemplo, repassa esse dinheiro para laranja, ou então você emite essas notas, no caso da loja de chocolate, né? Você emite essas notas, várias notas, para dissimular o dinheiro. A terceira fase é a fase de integração. Olha aqui, o dinheiro é finalmente empregado em negócios lícitos e na compra de bens. O que pode acontecer aqui, pessoal, lavagem de dinheiro? Nós tivemos, né, por exemplo, lá no Banco Central, no assalto ao Banco Central, as pessoas compraram carros, casas, investiram em outras coisas, né, enfim. O empregar o dinheiro em algo já é você fracionar, você entregar em algo lícito, né? Você abre uma escola e aí ao abrir essa escola, você diz que todo o dinheiro vem dela. No caso lá da loja de chocolate, você recebe uma propina de 6 milhões de reais e diz que vendeu 6 milhões em chocolate, emitiu as notas e aí depois que essas notas estão emitidas, esse dinheiro já entrou no mercado como dinheiro lícito, entendeu? Então, olha lá, é o momento em que o criminoso se faz passar por investigador como se seu dinheiro tivesse a origem lícita por ele apresentado. Uma coisa importante aqui que você tem que anotar na sua prova. Para que eu tenha, então, a lei de o crime de lavagem de dinheiro, eu preciso que o agente cometa as 3 fases da lavagem, ou seja, eu somente vou conseguir, por exemplo, dizer que aquele dono da loja da fábrica de chocolate que investiu no chocolate para lavar o dinheiro dele, só vou conseguir atribuir para ele a responsabilidade de lavagem de dinheiro se eu tiver tido as 3 fases conjuntamente. Você anote no seu gabarito, no seu caderno que não precisa das 3 fases da lavagem para configurar a lavagem de dinheiro, tá? Se você executar somente uma das fases, já é tido como lavagem de dinheiro. Você recebeu lá uma propina de 100 mil reais e você quer distribuir em contas de laranjas para depois esses laranjas te repassarem. Beleza. Dissimulação. Já fez isso. Você ainda nem integrou esse dinheiro ao mercado ainda. Não tem problema, tá bom? Uma coisa importante na jurisprudência. Nós tivemos várias situações em que nós tivemos
casos de deputados, senadores, políticos com dinheiro na cueca, receberam propina em dinheiro e esconderam dinheiro na cueca, esconderam dentro do paletó e foram pegos. Isso é lavagem de dinheiro? Não, não é lavagem de dinheiro. O fato de você ter recebido uma propina, né? E guardar esse dinheiro, ser surpreendido com esse dinheiro dentro das suas partes íntimas, dentro da sua roupa, isso não é considerado lavagem de dinheiro. Anote isso, porque isso aí é deveras importante, entendeu? Não é que fica até feio colocar isso, mas na verdade é porque é o seguinte, Thalita, tudo que acontece chega no STF, aí o STF tem que se manifestar. Então, o que aconteceu aqui? Quando nós tivemos o episódio de encontrar o dinheiro na cueca do político, né, que nós vimos, o Ministério Público quis atribuir a ele o crime de lavagem de dinheiro. Aí, o STF teve que se manifestar, porque isso chegou no STF. O STF falou assim, olha, o que ele fez é crime, né? Corrupção, enfim. Mas, isso aí é corrupção, mas isso não é lavagem de dinheiro, tá? Então, que fique bem claro, isso pode vir na sua prova. Então, assim, não é porque não está na lei. Muita coisa não está na lei, acontece na prática, chega no STF, o STF tem que se manifestar, entendeu? Então, olha só, anotem todas essas informações, porque elas são questões de prova. Vamos ver como que o nosso material trata aqui. Olha, um ponto importante com relação à extraterritorialidade. Olha só, mesmo que a infração penal que deu origem ao dinheiro ilícito tenha sido praticado no exterior, pode-se aplicar a lei brasileira aos casos de lavagem de dinheiro. Então, olha só, lá no artigo 2º da própria lei, se você olhar lá no artigo 2º da própria lei, vou abrir aqui o meu, ele diz, né? O processo e julgamento nos crimes previstos nesta lei obedece às disposições relativas ao processo comum, então eu não tenho, é o procedimento do próprio Código de Processo Penal, beleza? Não tem nada de diferente, e ele coloca, né? Independe do processo e julgamento das infrações penais, ainda que praticados em outro país. Ou seja, eu tenho aí, pessoal, o chamado princípio da acessoriedade. Você pode colocar aí do lado desse artigo. Princípio da acessoriedade. Ou também a autonomia relacionada aos processos, autonomia relativa aos processos. Não quer dizer que o fato, eu preciso esperar um trânsito em julgado do primeiro crime para eu ter o próximo crime, o crime de lavagem? Não. Existe uma autonomia. Mesmo que o crime antecedente, sempre precisa do crime antecedente, ele tenha ocorrido no exterior, nós vamos ter o julgamento conforme a lei brasileira, tá? Outra coisa importante, a competência pessoal para julgamento de crimes de lavagem de dinheiro, anote no seu caderno, é da Justiça Estadual, ok? É da Justiça Estadual. Mas o inciso 3 do artigo 2º estabelece quando é que vai ser competência da Justiça Federal. Então, em regra, a competência vai ser da Justiça Estadual. Mas nós vamos ter lá no inciso 3 ele dizendo, olha lá no inciso 3, está com a lei aberta? Ele diz, são competência da Justiça Federal, de antemão você já vê aí, né, que quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, ou em detrimento de bens da União, serviço ou interesse da União, ou quando a infração antecedente for de competência da Justiça Federal, né? Você pega, por exemplo, um crime que porque eu sempre preciso ter infração antecedente. Eu tenho um crime de tráfico de drogas, eu ganhei muito dinheiro, eu quero colocar esse dinheiro no mercado como se ele fosse dinheiro lícito. Beleza, o crime antecedente é tráfico de drogas, né? Eu tive lá o furto ao Banco Central, eu quero botar esse dinheiro, o furto está lá, beleza? Se essa infração antecedente for de competência da Justiça Federal, aí ele vai ser de competência da Justiça Federal. Fora isso, não será, ok? Então, olha só. Características importantes. Olha só, uma coisa importantíssima, como eu falei aqui, é o crime de lavagem de dinheiro. Falei o princípio da acessoriedade, ele é um crime acessório. Por quê? Porque ele precisa de um delito anterior. É o que a gente vai chamar de infração penal antecedente, tá? Olha só. Uma coisa importante. Nós temos 3 fases do crime de lavagem de dinheiro. Na primeira fase, a gente vai ver no material, mas eu já vou vomitando em cima de vocês a informação. Na primeira fase do crime de lavagem de dinheiro, né,
entendia-se que somente seria quando eu tivesse o crime de tráfico de drogas, né? Então, eu só teria crime de lavagem de dinheiro se a infração antecedente fosse tráfico de drogas, né? Beleza. Aí, segunda fase, falou o seguinte, não, eu vou estabelecer lá na Lei 9.613 de 98 que os crimes especificados, nós tínhamos 8 crimes, que era o que eu tinha lá no inciso 1 ao inciso 8, dá uma olhada aqui, se você olhar lá no artigo 1º, ele vai falar assim, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, direitos provenientes da infração penal, aí tem aqui, inciso 1 e 8, revogado pela Lei 12.683 de 2012. Esses 8 incisos estabeleciam taxativamente quais seriam os crimes antecedentes. Então, isso daí foi da segunda fase. Só que nós vivemos agora, pós-Lei 12.683 de 2012, a terceira fase. Então, se cair na sua prova, qual é a fase da lei e cai, tá? Da lei de lavagem de dinheiro, a gente vive a terceira. Por quê? Porque agora entende-se o seguinte, que terceira geração ou fase, enfim, na terceira geração da lei de lavagem de dinheiro, entendemos o quê? Que qualquer infração penal pode gerar lavagem de dinheiro. Qualquer infração penal pode ser antecedente. E aí eu posso ter tanto contravenção penal quanto crime. É aí que a gente pega a situação da lavagem de dinheiro em razão da contravenção do jogo do bicho. Enquanto nós vivíamos a primeira geração, a segunda geração, o jogo do bicho não podia ser considerado infração antecedente para fins de lavagem de dinheiro. Então, o cara que recebia o dinheiro do jogo do bicho, se ele, dinheiro ilegal, porque é contravenção penal, se ele quisesse branquear esse capital, ele seria só na infração do jogo do bicho e não da lavagem de dinheiro. Hoje, não. Nós vivemos a terceira geração. Então, você pode anotar no seu caderno, primeira geração, quando era tráfico de drogas, a única infração penal antecedente era o tráfico de drogas. Qualquer outro crime não geraria a lavagem de dinheiro. Segunda geração, seriam crimes taxativamente previstos. Eu nem sei quais são esses crimes, tá? Mas eram 8 crimes que eles tinham aí. E na terceira geração, qualquer infração penal antecedente pode ser considerada. Por isso que tá aí, olha. É possível até mesmo a configuração de lei de lavagem de dinheiro até sobre valores provenientes de contravenção penal, como é o caso do jogo do bicho, tá? Aí aqui é o que eu acabei de falar para vocês, a relevância dessa lei, o tanto que foi importante a lei 12.683 de 2012. Por quê? Porque ela alterou a lei e possibilitou uma ampliação para todas as infrações penais poderem ser crimes antecedentes para disposto no crime de lavagem de dinheiro, tá? Então, ele não vai incidir somente em um crime específico ou só no tráfico de droga. Qualquer infração penal que você consiga dinheiro ilícito e você for lavar, você vai, além de ser punido na sua infração antecedente, vai ser na lavagem de dinheiro. Outro ponto importante aqui, pessoal, sujeito, né? Quem é o sujeito dessa infração? Qualquer pessoa. Estamos diante, então, de um crime comum. Eu não preciso de uma característica específica do agente para ser cometidor de um crime de lavagem de dinheiro. O sujeito passivo, pessoal, é a coletividade, né? E, segundamente, é a vítima que sofreu prejuízo econômico advindo da conduta desse agente delituoso. Olha só. As condutas relacionadas com a lavagem de dinheiro admitem apenas a forma dolosa. Olha lá, pessoal. Eu não tenho nenhuma conduta na lei de lavagem de dinheiro que seja na modalidade culposa. É somente na modalidade dolosa, tá certo? Então, de antemão, se cai na tua prova, você já diz logo que eu não tenho, ok? Outro ponto importante que eu acredito que não esteja aqui no seu material e que eu quero te levar lá, que cai, que é o parágrafo 2º do artigo 2º. Lá no parágrafo 2º do artigo 2º, ele vai dizer o seguinte, eu não aplico o artigo 366 do Código Penal, vou até tirar aqui só para vocês prestarem sua atenção em mim. Lá no artigo 2º, parágrafo 2º, né, ele diz o seguinte, no processo por crime previsto nessa lei, não se aplica o disposto no artigo 366. Não sei se vocês lembram lá no Código de Processo Penal, no 366 diz o seguinte, se eu não conseguir citar o cara pessoalmente, né, porque ele está em local incerto e não sabido, eu vou determinar a citação dele por edital, né?
E aí, quando passa o prazo do edital e a pessoa não comparece, eu vou suspender o processo e suspender o curso do prazo prescricional. O processo não vai andar. O processo, normalmente, eu não posso vir falar com a pessoa assim, eu não fui citada porque eu só vou triangular, eu só vou ter a formação do processo quando eu tenho, né? O juiz, o Ministério Público e o réu, sabendo que o processo existe. Isso é a citação. Agora, se eu fizer uma citação ficta, como é o caso da citação por edital, o cara está em local incerto e não sabido. Eu vou jogar nos jornais oficiais essa notícia de que ele tem um processo criminal contra ele. Ele não compareceu, eu vou nomear advogado para ele? Não, não posso, né? Mas, aí o processo para, estanca, suspende o processo, suspende a prescrição. Só que, no crime de lavagem de dinheiro, pessoal, a gente não aplica isso. Se a pessoa for citada por edital e não comparecer, o processo prossegue e é nomeado advogado para ele. Então, anote essa informação no seu caderno, que no processo de lavagem de dinheiro não se aplica o artigo 366, tá? E aí, dá uma olhada no que fala o parágrafo 2º. Ele diz lá, devendo o acusado que não comparecer, nem constituir advogado, olha lá, coloca isso no seu caderno, será citado por edital, prosseguindo feito até o julgamento com nomeação de defensor dativo. Então, nós temos lá no artigo 366, no processo de crime de outros crimes comuns, que a cara não foi citado pessoalmente, foi por edital, não compareceu, suspende tudo, eu não posso nomear advogado. Mas aqui na lavagem de dinheiro, se ele está em local incerto e não sabido, entendeu? Ele vai se lascar do mesmo jeito. O processo vai... foi citado por edital, não prosseguiu. Artigo 366? Não. Na lavagem de dinheiro não faço isso. Então, olha lá. O acusado que não comparecer, nem constituir advogado, será citado por edital, prosseguindo feito até o julgamento com a nomeação de defensor dativo. Essa informação, ela despenca em prova. Essa semana eu fiz uma bateria de questões, pelo menos umas 5 questões cobraram esse parágrafo 2º. Eu indico que os senhores grifem e coloquem no caderno dos senhores. Perfeito? Aí, vamos ver aqui os crimes de lavagem de dinheiro. É o que eu tenho lá no artigo 1º, tá? Olha só. Crimes de lavagem de dinheiro, a pena de reclusão, perfeito? De 3 a 10 anos é multa. Então, olha lá. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direto ou indiretamente de infração penal. Ocultar é o esconder, pessoal, né? Então, olha lá, ocultar, você pode colocar que ele é um crime permanente, tá? Ele é um crime permanente. É muito intuitivo, né? Olha aqui, não é simplesmente eu dissimular a origem do dinheiro, não. É ocultar a informação como a localização, a movimentação, enfim, ok? Aí eu vou ter aqui, pessoal, lá no parágrafo 1º, aqui está na tua tela, mas eu gostaria também que vocês olhassem no seu vadimeco, que a lavagem de dinheiro tem as formas equiparadas, ou seja, eu vou aplicar a pena do CAPT, que é a reclusão de 3 a 10 anos e multa, também sim. Olha, pessoa, se a pessoa ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, ou os converte em ativos lícitos, adquire, recebe, troca, negocia ou recebe em garantia, guarda, tem depósito, movimento ou transfere, importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos itens verdadeiros. Isso é lavagem de dinheiro. Também é lavagem de dinheiro que tá, olha aqui, utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes da infração penal. Então, você utiliza um bem que é proveniente da infração penal. É lavagem de dinheiro? É. Mas eu não estou ocultando nada, mas é uma forma equiparada que a lei determinou que seja. Olha aqui, participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nessa lei. Você não faz nada de lavagem de dinheiro, mas você é um escritório de advocacia que trabalha para lavagem. É. Você é um médico, que ou você é um enfermeiro, ou você é um dentista, ou o que seja, que você trabalha para esse pessoal do crime e justifica o dinheiro deles em cima do seu, por exemplo, do seu consultório. Entendeu? Isso é possível? É. Você tem lá um escritório de advocacia. Vamos lá, vocês têm alguns aqui que são advogados, ou que seja, Estado de Direito ou não, né?
Você tem um escritório de advocacia, né, em que você lava o dinheiro do tráfico de drogas. Você não mete a mão no tráfico de drogas, você não trafica tráfico de drogas, você não faz nada com droga. Só que você justifica aquele grande dinheiro daquela movimentação em cima do tráfico. Você lava o dinheiro para outras pessoas. Você recebe uma ponta para aquilo ali, entendeu? Para você dizer que toda aquela movimentação advém do seu escritório, advém do seu consultório, advém da sua escola, o que seja. Então, se você participa de grupo, associação, escritório, tendo conhecimento de que a atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes de lavagem de dinheiro, você também vai incorrer nessas penas, que é de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Todas essas situações vão cair na sua prova, beleza? Olha só. Uma coisa importante, verifica aí para mim o parágrafo 3º. A tentativa, eu vou ter a mesma situação que eu tenho no Código Penal, mesma baixa baixa de pena, tá? E o parágrafo 4º, dá uma olhada. A pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime definido nessa lei for cometido de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa, tá? Então, para eu ter essa majorante, ela tem que ser de forma reiterada e cometida por organização criminosa. Tipo de ação penal. Pessoal, cai na nossa prova ação penal pública e incondicionada. Não precisa de representação, não precisa de nada disso. Competência da Justiça Federal, conforme eu falei para vocês. Só não vai ser competência da Justiça... Competência da Justiça Estadual, em regra. Será competência da Justiça Federal quando eu tiver uma infração que cause prejuízo à União, autarquia e empresa pública. Cuidado. Não falei aí em sociedade de economia mista ou fundação. Entendeu? Eu exemplifiquei, quer saber o quê? Uma autarquia, INSS, uma empresa pública, Caixa Econômica Federal. Entendeu? Se eu tiver um prejuízo à União ou às suas autarquias, vai ser competente de Justiça Federal. Cuidado, ele pode colocar isso. As entidades da administração indireta vai estar errada, porque são só essas duas, tá? Sociedade de economia mista não entra, fundação pública também não entra, tá? Agora, também vai ser de competência da Justiça Federal quando a infração antecedente for de competência da Justiça Federal, tá? E eu vou saber isso quando? Artigo 109 da Constituição Federal, que lá está estabelecido quando é a competência da Justiça Federal. Ou quando a lavagem de dinheiro for internacional, beleza? Aí, olha só, uma coisa que eu falei para vocês lá no começo. Eu não preciso ter o trânsito em julgado do crime antecedente para eu poder ter ação penal na lavagem de dinheiro. Eu preciso só de indícios da ocorrência do crime antecedente. Vocês acham que eu vou investigar aqui, né? A Polícia Civil do Pará tem um laboratório de lavagem de dinheiro. Vocês acham que ela vai ter que investigar o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro? Não. Ela tem indício do tráfico de drogas? Aí ela investiga a lavagem de dinheiro. O delegado da delegacia comum vai investigar o tráfico de drogas ali. Entendeu? O furto do Banco Central. O laboratório de lavagem de dinheiro do Ceará vai ter que investigar o furto para investigar situações lá de lavagem de dinheiro? Não, não vai. Entendeu? Não vai. Beleza? Olha, para vocês terem uma ideia, nós tivemos, né, a condenação no crime de lavagem de dinheiro em razão de uma teoria que chama teoria da cegueira deliberada, também chamada de teoria do avestruz. As pessoas, aos donos de concessionárias em Fortaleza, que venderam carros para as pessoas que furtaram o Banco Central. Olha só o que aconteceu aqui. O pessoal que saiu do Banco Central saiu com dinheiro com borra, né? Chegaram nas concessionárias em Fortaleza, nas grandes concessionárias em Fortaleza, com o carro, o seu carro velho, né? Extremamente simples as pessoas, né? E com dinheiro no porta-mala, para comprar à vista carros importados. Pessoal, nesse caso, né? Não sei se vocês já viram o avestruz, né? O avestruz, ele enterra a cabeça na terra para que ele não veja mais nada. Então, as coisas acontecem ao redor dele, mas ele está cagando para aquilo ali. Foi assim que a Justiça do Estado do Ceará
responsabilizou por lavagem de dinheiro os donos dessas concessionárias, em razão da teoria do avestruz, ou teoria da cegueira deliberada. Por quê? Porque eles simplesmente colocaram a cabeça embaixo da terra para não visualizar. Gente, tinha acabado de ter um furto de milhões de reais do Banco Central em Fortaleza. Chegam pessoas, não que a gente precise ser preconceituoso, mas em determinadas situações a gente tem que, né, pelo menos desconfiar de coisas. Eu vou chegar lá num carro comum, com a porta-mala cheia de dinheiro para comprar carros à vista, né? Eu tinha que, no mínimo, chamar a polícia para aquilo ali. Olha, eu não sei, não, mas vem dar uma olhada aqui, porque tem gente comprando, né? Furtaram o banco semana passada, tem gente comprando carro agora, com dinheiro vivo, né? E os donos das concessionárias simplesmente fecharam os olhos, enterraram a cabeça, teoria da cegueira deliberada, tá? Nós tivemos também muito no mensalão, pessoal. No mensalão, muitas pessoas foram condenadas em razão da teoria da cegueira deliberada, tá? Que é típico de lavagem de dinheiro. Então, vamos lá, continuando. Causas de aumento, nós já vimos aqui. O que foi, Davi? As causas de aumento de pena vai cair na sua prova. Qual é o aumento de pena? 1/3 a 2/3. Prática reiterada, crime cometido por organização criminosa. Agora, nós temos aqui no parágrafo 4º uma coisa muito interessante, que são as medidas assecuratórias, né? Eu vou ter apreensão ou sequestro de bens. Qual que é a diferença da apreensão para o sequestro, né? Na apreensão, eu vou... por exemplo, deixa eu explicar. Eu furto um carro, por exemplo. Depois eu vou fazer busca e apreensão deste carro. No sequestro de bens, eu vou sequestrar... Como assim os bens? Eu vou sequestrar esses bens. Eu furto dinheiro... Vamos lá. Peguem, por exemplo, o assalto ao Banco Central. Recebi muito dinheiro, fui lá e comprei carro, né? Esse carro, ele advém do dinheiro do crime. Ele não é o produto do crime, ele advém do dinheiro do crime. Então, aquilo que foi comprado com o dinheiro do crime, eu sequestro, tá? Eu não vou apreender o carro que foi comprado com o dinheiro do crime, eu vou sequestrá-lo, entendeu? Se eu, por exemplo, furtei o carro, roubei o carro, né? Eu vou apreender o carro, porque o carro é o próprio objeto do crime, entendeu? Agora, aquilo que eu consegui proveniente do crime, eu sequestro. Medidas assecuratórias. Mas olha o que o parágrafo 4º fala. O juiz de ofício, grifa este de ofício, por favor, tá? Circule ele, porque ele vai cair na sua prova. O juiz pode, sim, pessoal de ofício, ou a requerimento do MP, ou mediante representação do delegado, desde que ouvido o Ministério Público em 24 horas, e se tiver indícios suficientes da infração penal, ele pode decretar medidas assecuratórias de bens, dinheiros ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito do crime previsto nessa lei, ou das infrações penais antecedentes. Aqui eu preciso que vocês vivem, porque na tua prova vai dizer que o juiz pode determinar medida assecuratória. Por exemplo, eu peguei muito dinheiro e eu distribuí em nome de terceiro, em nome de laranja, né? A propina que eu recebi, eu não dei, eu fiz o meu motorista receber para passar, enfim, para o meu filho, para passar para o meu primo, para passar para mim, por exemplo. Aí eu coloquei o meu carro, minha casa, daquilo ali, em nome do meu motorista, em nome do filho. Isso são laranjas. O juiz pode evitar a deterioração disso daí, ou evitar que isso saia mais? Pode. Determina a medida securatória, ou apreensão, ou sequestro de bens. Só que o X da questão aí que vai vir na sua prova é a palavra é o termo de ofício, tá? Beleza? Outra coisa que é importante, que tá aí. Para eu determinar a medida securatória, eu não preciso de prova absoluta do crime, não. Eu posso simplesmente pôr indício da infração. Entendeu? Agora, conseguiu comprovar a origem lícita daquilo ali, pode ser feita devolução antecipada. Não tem problema, tá? Uma coisa importante. Olha aqui. A lei exige para o conhecimento do pedido de restituição comparecimento pessoal do requerente. Ok? Isso daí é importante também. Olha aqui o COAF, né? O que é o
COAF, eu vou falar outras coisas, que esse material está muito enxuto, nós vamos voltar para a lei, tá? Trata-se de uma unidade financeira de inteligência brasileira, a qual tem competência para receber comunicação de operações suspeitas e aplicar as respectivas penalidades. Olha, para vocês terem uma ideia, eu participei de uma investigação aqui em Santarém mesmo, em que nós pedimos uma informação para o COAF e o próprio COAF informou para nós lá indícios de lavagem de dinheiro, né? Enfim, era uma situação de venda barata de um produto aí e tal, que dava muito dinheiro para aquelas pessoas, enfim. E aí, aquilo levantou o suspeito da polícia quando iniciou a investigação. Quando foi pedir o extrato do COAF relacionado àquele empreendimento, para vocês terem uma ideia, o próprio COAF estabeleceu lá, olha, eu acho que tem indício de autoria. Ele colocou essas palavras. Possivelmente tem indício de lavagem de dinheiro aí. Entendeu? Tanto que eu me lembro até de um grifo que nós fizemos quando a gente imprimiu. Ou seja, o próprio COAF, ele é uma unidade financeira de inteligência, né? E ele tem essa determinação, essa competência de receber operações suspeitas, né? Aí, olha aqui, o COAF possui prerrogativa para requerer aos órgãos da administração pública informações cadastrais, bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividade suspeita. Beleza? Gente, eu gostaria que vocês pegassem agora para mim a sua lei novamente, tá? A sua lei novamente. Deixa eu só colocar aqui, que tem algumas coisas na lei que eu quero que a gente olhe. Deixa eu ver se eu compartilho a lei aqui. Aparecer aqui na nossa tela. Vai aparecer pequeno para vocês, mas vocês estão com ela aí eu imagino, aí ao lado, no seu vadimeco, né? Olha só, o parágrafo 5º do artigo 1º, pessoal, gostaria muito que vocês abrissem no parágrafo 5º do artigo 1º. Aqui, ele coloca a situação da colaboração premiada, né? A situação aqui da colaboração premiada, né? O que ele coloca no artigo 5º do parágrafo 1º? Ele diz assim, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, olha só, decora o aumento de pena, que é o mesmo aumento da colaboração, da redução de pena. E ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, olha só. Então, diante da colaboração premiada, tenho algumas consequências, você pode esquematizar no seu caderno, né? A redução de 1 terço a 2 terços, o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, ok? E ainda facultar o juiz de deixar de aplicar a pena ou substituir a pena a qualquer tempo por pena restritiva de direito. Então, olha só, a colaboração premiada, ela permite algumas consequências, anote no seu caderno. Primeira, redução de 1 terço a 2 terços e cumprimento em regime aberto ou semiaberto. Aí eu vou facultado ao juiz deixar de aplicar a pena, ou ainda, a qualquer tempo. Então, pode ser a qualquer tempo. Somente antes da sentença, depois da sentença, não. Qualquer tempo. Substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Desde que, olha lá, o autor, coautor ou partícipe colabore espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimento que conduz à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes ou à localização de bens, direitos ou valores objeto de crime, tá? Uma coisa importante também, pessoal, que está no artigo 6º, ok? É possível tanto a ação controlada. Como é que funciona a ação controlada? A ação controlada nada mais é do que o flagrante postergado. Só que eu preciso de autorização judicial, tá, gente? É tipo assim, eu não vou prender o cara agora, eu tô vendo que ele tá cometendo crime, mas eu não vou prender, porque se eu prender ele agora, eu vou perder a oportunidade de pegar uma remessa maior de dinheiro, que eu sei que ele vai estar atrás amanhã. Então, é ação controlada, mas precisa de autorização judicial. E também infiltração de agentes. Então, cabe ação controlada e infiltração de agentes na investigação de crimes de lavagem de dinheiro, tá? Deixa eu ver aqui outra coisa importante. Olha aqui o artigo 4º. Eu falei do artigo 4º, né? Que o juiz pode, de ofício, determinar medida securatória, só que uma coisa interessante está lá no parágrafo 1º.
a chamada alienação antecipada. Gente, às vezes o bem, aquele bem que está sobre ele levantado, né, uma medida securatória, esse bem pode se deteriorar. Então, por exemplo, você pega um carro que foi objeto de sequestro, porque compraram um carro com aquele dinheiro. Aquele carro vai se deteriorar se ninguém usar aquele carro. Posso promover uma alienação antecipada? Pode sim, tá? Pode colocar aquele carro para leiloar? Pode, porque o que eu preciso não é o carro, eu preciso do dinheiro para eu poder devolver em razão, ou para o Estado, né? Ou o que seja, né? Enfim. Então, olha aqui. Proceder-se à alienação antecipada para preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Gente, geralmente você pega aí carros importados caríssimos, né? Um carro desse, você vai colocar um carro desse aí para a polícia usar, para coisa usar, gente, se furar um pneu, você não tem condições de trocar o pneu, porque o trem é muito caro. Então, pode promover alienação antecipada? Pode, tá? Parágrafo 2º também muito importante, senhores. Eu quero que vocês grifem, olha aqui. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos ou valores quando comprovada a licitude da sua origem. O juiz foi lá, sequestrou os bens, apreendeu os bens, mas ele viu depois que a parte chegou lá e comprovou que aqueles bens são lícitos. Eu não tive nenhuma ilicitude com relação àqueles bens. Só que é o seguinte, para fazer isso, a pessoa tem que pessoalmente, olha o parágrafo 3º, nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposto da pessoa, tá? Isso é muito importante. Olha o parágrafo 4º aí. Parágrafo 4º. Eu não sei se eu consigo aumentar a letra daqui, eu acho que não, mas se está todo mundo aí, só confirme para mim, né? Está todo mundo aí, quem está online agora, com Vadimé colado, né? Com a sua lei ao lado. Olha o parágrafo 4º, ele ainda fala dessa alienação antecipada. E ele diz: alienação antecipada para preservação do valor dos bens, constrição, será decretada pelo juiz de ofício. Lá na tua prova, ele vai dizer que o juiz não pode decretar alienação antecipada de ofício, você vai dizer que pode, tá? Ou a requerimento do MP, enfim. Aí ele coloca assim, olha, no parágrafo 2º, o juiz determinará a avaliação dos bens nos autos apartados, porque essa alienação tem que ser em autos apartados, não vai ser dentro do processo de lavagem de dinheiro. Agora, o parágrafo 3º vai vir na sua prova. Eu tenho certeza, me cobre se não vir na sua prova. Ele diz: feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará que seja alienado em leilão ou pregão, tá? Então, a alienação dos bens é feita em leilão ou na modalidade pregão, que é uma modalidade de licitação. Só que ele fala preferencialmente eletrônico, é o pregão, tá, pessoal? Por valor não inferior a 75% da avaliação. Então, vamos lá, avaliou em 100 mil, a pessoa leilou, chegou lá no leilão, 75 mil eu dou. Ele pode, porque não pode abaixo disso daí, tá? Aí aqui, no parágrafo 4º, ele diz aqui, realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerado, adotando-se, olha lá, os depósitos serão efetuados, se for de competência da Justiça Federal ou da Justiça Distrital na Caixa Econômica. Aí os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica para uma conta única do Tesouro Nacional 24 horas. Se for, inciso 2, na Justiça dos Estados, vai ser na instituição financeira designada de cada estado, se for que no Pará vai ser o próprio Banco Pará, entendeu? Parágrafo 5º, muito importante o parágrafo 5º, que ele diz, mediante ordem da autoridade judicial, o valor do depósito após o trânsito em julgado de sentença proferida na ação penal será, olha lá, em caso de sentença condenatória, olha aí, os processos de competência da Justiça Federal incorporar definitivamente o patrimônio da União e o dos estados nos estados, tá? Isso é muito importante. Em caso de sentença absolutória, olha aqui, extintiva na punibilidade e colocada à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial, ok? Deixa eu ver o que é mais importante. Parágrafo 10. Olha aqui o parágrafo 10.
Sobrevindo o trânsito em julgado da sentença condenatória, o juiz decretará em favor da União ou do Estado, olha lá, a perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança, ou seja, o cara foi preso em flagrante por alguma circunstância, aí ele foi condenado, transitou em julgado, essa perda da fiança dele vai ser para o Estado ou para a União, tá? Perda dos bens não alienados, fez alienação dos bens. Aqueles bens que não foram vendidos, que não foram alienados, ele perde para o Estado ou para a União, dependendo de quem tem a competência. E aqui, inciso 3, que eu acho que vai vir na tua prova, que tudo que tem número cai. A perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias, tá? Deixa eu ver o que é mais importante aqui. Olha aqui, o artigo 4º. A ordem de prisão de pessoas e as medidas assecuratórias de bens, direitos e valores poderão ser suspensas pelo juiz. Sabe quando que é isso, pessoal? Vou te falar aqui. Às vezes, o juiz determina a prisão de alguém ou medida assecuratória de alguém. Só que daí, o juiz vai ver o seguinte, porra, se eu prender essa pessoa, se a execução imediata dessa prisão dela vai comprometer toda a investigação, o juiz pode suspender aquela determinação de prisão. Se eu for lá e sequestrar esses bens ou apreender esses bens, né, vai comprometer toda a investigação, o juiz vai lá e suspende. Só que para fazer isso, ele precisa ouvir o MP. Grife isso daí que é importante, tá? O artigo 5º fala o seguinte, que quando as circunstâncias o aconselharem, então não é sempre, é quando o juiz verificar. O juiz, ouvido o MP, nomeará a pessoa física ou jurídica para a administração desses bens que estão sob medida assecuratória. Entendeu? Então, o juiz fala, olha, eu determinei medida assecuratória, ou seja, apreensão, sequestro desses bens, tomei do cara, né? Só que eu tenho que alguém cuidar. Ele pode nomear uma pessoa física? Pode. Pode nomear uma pessoa jurídica? Pode. Essa pessoa vai receber para isso? Vai. Dá uma olhada lá no artigo 6º. A pessoa responsável pela administração dos bens fará jus a uma remuneração. Ela também vai ter que prestar informação periódica com relação a isso, tá? Outra coisa importante que vai vir na sua prova, efeitos da condenação. Gente, efeitos da condenação caem em tudo. Por quê? Porque ele vai confundir os efeitos da condenação do crime de tortura, no crime de organização criminosa, no crime de abuso de autoridade, com os efeitos da condenação do crime de lavagem de dinheiro. Então, olha só. Primeiro efeito da condenação. Perda em favor da União, dos Estados, em caso de competência da Justiça Estadual, de todos os bens, direitos ou valores relacionados direta ou, grifa, indiretamente, à prática de um crime. Inclusive aqueles utilizados para prestar fiança, ressalvado o terceiro de boa-fé. 2. A interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho da administração pelo dobro do tempo da pena aplicada. Galera, a jurisprudência diz, anota aí, que esse inciso 2 também se aplica a deputado federal, tá? Essa interdição do exercício do cargo também se aplica a deputado federal. No caso, mas vai ser pelo tempo do dobro da pena aplicada. Beleza? Aí, o parágrafo 2º também acho muito importante. Dá uma olhada. Os instrumentos de crime sem valor econômico, cuja perda em favor da União ou Estado for decretada, serão inutilizados ou doados a museu criminal ou entidade pública, se houver interesse na conservação. Gente, nem sempre aqueles bens... Vamos lá. Geralmente, eles fazem essa lavagem de dinheiro com obras de arte, né? Compram obras de arte superfaturada, entendeu? E aí, o que acontece? Às vezes o Estado fala, o que eu vou querer com uma obra de arte dessa? Nem o museu quer isso, nem uma entidade pública quer. Ele pode tacar fogo? Deve, porque ele fala que pode inutilizar, tá? O artigo 8º também, para mim, é importante no que está no parágrafo 2º, só que eu vou ter que ler o caput para a gente entender. Isso daí, a Thalita não pode confundir. A alienação antecipada é quando eu não tenho trânsito em julgado, eu estou no meio do processo e eu não quero que aquele bem se deteriore, tá? Agora aqui eu estou falando que finalizou o processo. Finalizou o processo. Ele perdeu todos os bens, então, por exemplo, eu aprendi, né, as obras de artes lá dele, chegou lá no final do processo, o que o Estado vai fazer com essa obra de arte?
O museu não quis, aquele não quis, inutiliza, tá? Inutiliza. Quando eu falo de alienação antecipada, eu não estou falando de alienação pós-trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, ele perde tudo para o Estado. Só que, por exemplo, no meio daquele processo, eu estou vendo que aquele bem dele vai se deteriorar. Se eu preciso daquele dinheiro, eu vendo aquele lá. Leilão ou pregão eletrônico, tá? Olha aqui. O juiz determinará na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e, por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores oriundos dos crimes. Aí ele coloca aqui, parágrafo 2º. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas assecuratórias, por solicitação da autoridade estrangeira, competente ou recurso proveniente de alienação, serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil na proporção de metade. Ou seja, os bens são do estrangeiro, não tem tratado sobre isso. Então, aquele bem, o valor daquele bem vai ser dividido com o Estado brasileiro. Perfeito? Bom, sobre artigo 17D. Por favor, vão lá no artigo 17D. É os últimos artigos que tem lá. Olha, artigo 17D. Olha só. Ele diz o seguinte no artigo 17D. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize em decisão fundamentada o seu retorno. Pessoal, a ação de declaração de inconstitucionalidade 4911 declarou este artigo aí inconstitucional. Pode marcar do lado. Ele é inconstitucional. Beleza? Então, você não vai poder. Por quê? Porque o indiciamento de servidor, gente, indiciar só, não tem processo, não tem nada. Eu vou só pelo fato dele ser indiciado, eu vou afastar ele do serviço? Não. O afastamento do serviço não pode ser pelo indiciamento. O afastamento do serviço tem que ser porque, de forma justificada, foi isso que o STF falou, de forma justificada, de alguma forma ele está colocando em risco aquela investigação, aquilo ali, aí beleza. Eu afasto ele sem prejuízo da remuneração. Só que o artigo 17D, escreva do lado, pelo amor de Deus, inconstitucional, tá? Esse artigo, ele fala simplesmente, indiciou, afasta o servidor. Tá errado. Anotou aí do lado, inconstitucional? Beleza? Tá? Então, gravem isso na memória dos senhores. Com relação à lavagem de dinheiro, era isso que nós tínhamos para tratar. Perfeito? Olha só. No material que vocês receberam aí hoje, né, que eu mandei lá no grupo, tem uma série de exercícios, tá? Deixa eu ver quantos exercícios tem aqui, só para vocês terem uma ideia. Tem 15 exercícios sobre lavagem de dinheiro. Eu gostaria que vocês resolvessem esses 15 exercícios agora, quem tem tempo, quem não for ter aula, quem não for ter nada, beleza? Resolva esses 15 exercícios, já vai entrar naquela lista dos 40 por dia que nós falamos, e depois confira o gabarito, para ver quantos você conseguiu acertar. Depois a gente corrige junto e comenta. Pessoal, mais uma lei que nós finalizamos aí do seu conteúdo programático, que vai cair para qualquer outra lei, ou qualquer outro concurso, tá? Mas contem aí com pelo menos 4 questões de lavagem de dinheiro na sua prova. Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite. Beijos e fiquem com Deus.